Questão 17. O objeto indireto é um termo da oração que complementa o sentido do verbo transitivo indireto. Assinale a opção em que o pronome pessoal oblíquo, que é aquele que substitui complemento, exerce a função de objeto indireto. Você vai comparar as alternativas na vertical e vai ver que, olhando para aquela lógica de pronome, você está com ela ao lado? Posso ficar tranquila? Você está com isso aqui ao lado? O always as, direto. Lhe-lhes, indireto. O coringa, quando me perguntam a função do coringa, eu tenho um problema. Eu tenho que olhar a regência do verbo. Ó, a letra A tem coringa, vou ter que olhar a regência do verbo. A letra B eu elimino. Por quê? Porque o A é sempre direto. E eu quero indireto. A letra C eu guardo, coisa linda. O lhe é sempre indireto. Dri, não tá aparecendo a C? Tá, mas a lhe, ó, a C que tem o lhe é sempre indireto. Que coisa linda. O lhe é sempre indireto. Tô amando esse lhe. Porque o lhe é sempre indireto. Tá, mas nas outras você tem coringa. Não custa nada respeitar a banca. Como assim, Dri? Parece ser a C, mas como as outras têm coringa, como é uma questão de concurso, você vai respeitar a banca, você sabe que coringa vai depender, então você vai eliminar os coringas para fechar com a letra C, entendeu? Então vamos eliminar os coringas. A B eu já eliminei. Vamos ver a A. Ele se considera. Coringa pode ser direto ou indireto. Olhe para o verbo. Quem considera, considera, é só colocar menino. Considera o menino. Se considera o menino, o verbo é transitivo direto. Esse C é objeto direto. Não é a letra A mesmo, eu quero o indireto. Então a A eu já eliminei. Vou para D. Estou eliminando os coringas primeiro, tá? Ó, vou eliminar a D. Receberam-me muito bem no congresso. Vou substituir o me por um substantivo, menino. É receberam ao menino ou receberam o menino? Receberam o menino. O menino. Se receberam o menino direto, esse me resolvido. Esse coringa aqui é direto. É isso mesmo. Quem recebe, recebe alguém, alguma coisa nesse contexto. Quem recebe, recebe alguém. Então, beleza, fechamos. A banca quer aquela que seja indireto. Resposta letra C. Além do mais, aqui entre nós, toda vez que o verbo é direto e indireto, maiores explicações. Já era o OD? Se eu já tenho OD, o outro só poderia ser OI. E o li é sempre OI. Para você tá fácil agora, porque você já aprendeu. Mas o outro lá não tem noção disso. Deixa eu só mostrar uma coisa que o outro lá faz, ó. Vou mostrar uma coisa que o outro lá faz e que você nunca vai fazer na sua vida. E se já fez, você vai expurgar. Juro para você. Isso que eu vou fazer aqui é furada total. Vou mostrar uma pessoa que errou. Ou uma pessoa que ficou na dúvida. A pessoa que ficou na dúvida olhou para a letra D. Sabe por quê? Ela fez... Não copie, porque não é para fazer isso. Vou mostrar o que a pessoa fez. Ela foi ver se esse me era direto ou indireto. Aí sabe o que ela fez? Ela substituiu por a mim. Aí quando ela substituiu por a mim, ela viu essa preposição. Aí ela disse, se vem preposição, é indireto. Aí ela errou a questão, ou sofreu com a questão. Trocar o me por a mim, para saber a função sintática, é furada. Não troque o me por a mim, o se por a si, o nós por a nós. Sabe por quê? Quando você troca um átono por um tônico, o tônico não é sempre preposicionado? A gente não viu isso hoje. Então vai parecer, essa troca, vai parecer que o me ou qualquer outro átono, quando eu troco por um tônico, vai parecer que ele é OI. Porque quando eu troco por um tônico, vai vir uma preposição ali na troca. Isso é macete que se usava
e que não se pode mais usar. Por isso que as bancas colocam isso em prova. Para o outro lá falar, receberam me, receberam a mim. A mim. A mim, preposição. Indireto, resposta, letra D. Não troque o me por a mim, porque ainda que você troque, ele é direto. A troca por a mim, essa preposição aqui você só usou porque você usou o mim. Não quer dizer que ele seja direto, tá? Então o macete não é trocar por a mim, por a nós, por a si. O macete é trocar por menino. Porque aí com o menino você vai ver se pede ou não preposição, tá bom? Questão 18, vem. Neste vídeo a gente vai até a 24, a gente vai fechar com Sebrasp. A gente está começando com as bancas mais simples. A banca diz, a palavra em destaque na frase, vivia sua vida e parecia-lhe bem, exerce função sintática de objeto direto, morfológica de pronome oblíquo usado como indireto. A letra A já eliminei. A letra B gostei. Gostei dela, porque ele é oblíquo, é complemento. E é indireto, gostei. Vamos ver qual que competiria com a B. Morfológica de preposição. Não, esse ali não é preposição, é pronome. Sintática de adjunto adverbial. Não, porque ele, parecia a ele. Parecia a ele. Não é adjunto adverbial, é complemento do verbo. E morfológica de pronome indefinido, não, esse ali é pronome pessoal oblíquo. Resposta letra B. Exerce a função morfológica de pronome oblíquo, pronome pessoal oblíquo, porque é complemento do verbo, usado como objeto indireto do verbo. É objeto indireto porque o que parece. A. Troque por menino. Parecia ao menino. Parecer pede preposição. Além do mais, esse lhe é sempre preposicionado. Certa, letra B. Agora, bora subir de nível, mudar de faixa. Fundação Carlos Chagas. Aqui, repare, isso para você tá mole, depois da explicação que eu dei. Mas você entendeu a maldade? Quando é uma banca mais difícil, ela manda um coringa. Com o coringa, o raciocínio é, ele pode ser direto ou indireto. Depende do quê? Depende da regência do verbo. Tá bom, vou lá. Também me contaram que a princesa Isabel havia blá, blá, blá. Regência é algo que eu resolvo na frase, não é para ficar saindo da frase. É para olhar para a frase. Nessa frase, quem conta... Não troque por a mim. Não troque por a mim, que isso é vício, que eu já falei para você tirar. Aí vai dar certo. Mas não vai dar sempre certo. Já falei para não trocar por a mim. Tem gente no chat que ainda tá viciado nisso. Depois vai prejudicar. Quem conta nessa frase, quem conta, conta alguma coisa, objeto direto, a alguém, objeto indireto. Quando o verbo tem dois complementos, se um já é o direto, o outro só pode ser indireto. Resposta letra B. Além do mais, eu poderia trocar por ao menino. Por a mim, não, porque você já viu que o a mim, ele vai entrar seja direto ou indireto. Então, não troque por a mim. Troque por menino. Contaram ao menino. Você não falaria contaram ao menino? Não entraria uma preposição? Sim. Então, de um lado eu tenho objeto direto, do outro indireto. O objeto direto aqui é oracional e o indireto é pronominal. Bora. Questão 20. Dria. Professora, eu gosto do seu macete do menino, porém me sinto mais seguro trocando por alguém. Deixa eu te falar, deixa eu te contar uma coisa. Imagina, eu faço isso mais de 20 anos, né? E o que eu gosto de ver? Macete que dá certo e macete que não dá certo. Depois de você fazer muitos anos a mesma coisa,
você começa a criar uns mecanismos, né? Eu vivo disso. E aí, eu posso te provar que o alguém é furada. Eu posso te provar que trocar por alguém, trocar por a minha é furada e trocar por alguém é furado. Por que é furada? Porque foneticamente há estudos que comprovam isso. Foneticamente, quando você troca por alguém, a tendência é você inserir uma preposição, até se o verbo não pedir. E aí eu amei o comentário dele, que foi honesto. Professor, eu não gosto de trocar por menino. Eu gostei, respeito, mas eu gosto de trocar por alguém. Só que por que eu não deixo o meu aluno usar o alguém? Claro que ele pode usar escondido de mim, mas se usar na minha frente eu vou alertar. Por quê? Porque o alguém, foneticamente, é comum de o falante inserir a preposição, mesmo quando o verbo não pede. Então, por exemplo, quer ver? Ó, rapidinho, vou te provar que o alguém é furada. Quando você diz assim, ó, eu te cumprimentei. Posso trocar por a ti? Não. Furada. Trocar por a mim, por a ti. Posso trocar por alguém? Furada. Substitua por alguém. Você pode acertar e pode errar. Você pode chegar e falar, eu cumprimentei a alguém. E você pode reparar aí. Eu vivo disso há anos, imagina. Eu reparo os erros, eu vejo as derrotas. Eu vejo o aluno que chega para mim e fala, Adriana, não acredito que eu perdi essa questão. E aí eu vejo que os alunos vão perdendo as questões por causa de vícios ruins. Então, um deles é esse. Porque a tendência, foneticamente, é você inserir a preposição. Quem cumprimenta... Presta atenção. O que é mais bonito dizer? Quem cumprimenta, cumprimenta alguém? Ou quem cumprimenta, cumprimenta a alguém? Quem cumprimenta, cumprimenta a alguém. Então, por isso que o mecanismo de trocar por um substantivo, pode ser menino ou pode ser qualquer outro, no masculino singular, é um mecanismo que foneticamente não induz ao erro. O alguém induz ao erro. O menino, ou qual que se não quiser usar menino, pode usar outro no masculino. Então, por exemplo, não quero usar menino, Dri, quero usar professor. Tá bom, eu cumprimentei o professor. Se eu troco por a ti, não é que seja errado, mas vai tender ao erro, porque eu vou achar que é o aí. E não é. Se eu troco por o professor, eu vejo que é o AD, tá bom? É por isso que eu não gosto do macete do alguém. Mas quando eu não gosto de um macete, não é por questão de opinião, é por questão de experiência com o erro do aluno. E aí, como eu estou orientando o aluno, eu tenho que dizer aquilo que induz ao erro e aquilo que não induz. Dri, mas comigo dá sempre certo. Então tudo bem, mas está alertado, tá bom? Então vem. 20, mas foi ótimo você tocar nesse assunto, porque eu precisava dizer que eu não gosto do alguém. Dri, o que eu estou fazendo aqui mesmo, minha filha? Você está estudando regência, por isso que a gente está falando de alguém, a mim, a ti. Isso é regência ligada a pronome. Tudo a ver essa dúvida dele. Tudo a ver. Bora, daqui a pouco eu volto a responder as dúvidas, tá bom? Tá, Adri, então, vambora. Vamos. O pronome o em quero o mundo como eu, ou entreguei, exerce a mesma função sintática que o pronome sublinhado em. A letra A eu já elimino, porque o lhe nunca tem a mesma função que o o. A letra B eu guardo porque é o coringa. A letra C eu guardo porque é o a. Aparentemente, depois das explicações que eu te dei, a letra C é linda. Porque onde entra o A. Gostei. A letra D é um coringa. Coringa eu respeito. E a letra E é um lhe. O lhe eu não respeito. Então, de novo, vou ficar em dúvida entre B, C e D. Vou eliminar as alternativas dos coringas, tá? Vamos lá, por favor, não esqueça de me deixar o dinheiro. Bom, quem deixa alguma coisa para alguém. Nesse caso, o verbo tem dois objetos. Um é direto, então o outro será indireto. Posso trocar por um substantivo no masculino singular. Não esqueça de deixar para o menino. Quando eu troco por menino,
Dá para ver que entrou a preposição. Então, é OI. Vou eliminar a D. Maria me ofertou o livro. Quem oferta, oferta alguma coisa a alguém. O livro é direto. Então, quando o verbo vem com dois complementos, um vai ser direto, o outro obrigatoriamente indireto. Porque quando o verbo vem com dois complementos, eu não posso ter dois diretos, nem dois indiretos. Então, esse me só pode ser OI. Lindo. Resposta, letra C. As pessoas a viram saindo. As pessoas viram o menino. OD. Assim como era OD aqui. Quem entrega, entrega o menino. E quem vê, vê o menino. Além do que, depois das explicações de hoje, você já sabe que o A, os As estão no mesmo bloco. O que um é, que é o A também pode ser. Por isso, pura lógica. Eles estão no mesmo grupo, eles são irmãos de lista, eles estão na mesma lista. Só que eu tinha os coringas. E aí eu tinha que dar uma olhada neles. E o Lê eu elimino de pronto. Bora, mais uma da FCC, questão 21. Aqui é a TRT da 22ª região. Pois tão irado e tão potente fez-se o rio, que todo um povo se juntou para enfrentá-lo. Tá. Os termos em destaque, nos versos acima, exercem, respectivamente, a função sintática de. Tá com dúvida? Vamos para o mais fácil, que é o lo. Quem enfrenta, enfrenta o menino. Direto. Quem enfrenta, enfrenta o menino. Direto. Ó, direto. Direto. As únicas que me davam essa opção eram a A e a B. Então, indireto ou sujeito primeiro? Tá vendo alguma preposição aqui? Não. Esse é artigo. Então, só pode ser letra B, até por eliminação. Além do mais, vamos ao verbo. Pergunte pelo sujeito. Hein? Ó, o que é que se fez? O rio. Lembra que eu ensino sempre assim? Como é que é a pergunta pelo sujeito? O que é que se fez? O rio. O rio foi feito. Sujeito. Quando eu vou ao verbo, lembra? E pergunto pelo sujeito, ele aparece. Aproveitando aqui para fazer a análise do ser, esse ser é pronome apassivador. É como se fosse, ó, o rio foi feito. Isso é uma voz passiva sintética. Tá bom? Legal, né? E agora, para fechar o vídeo, Sebrasp. TCE do Rio. No trecho, podemos ter quase certeza de que o erro nos acompanhará. O pronome nos funciona como complemento da forma verbal acompanhará. Você aprendeu hoje que complemento é o mesmo que objeto. Quando a banca fala complemento, ela está falando do objeto. Então, olhe para cá, olhe para cá. Quem acompanha, acompanha alguém, alguma coisa. Acompanha o menino. O verbo é transitivo direto. Esse nos é objeto direto. Então, certo. Quando a banca diz complemento, complemento é um termo genérico, que tanto pode ser objeto direto quanto indireto. Só não pode ser sujeito. Se fosse sujeito, estaria errado, assertivo. Mas é um objeto. Por isso está lindo. Sebrasp é lazer, depois de tudo que você passou. No segundo período do terceiro parágrafo, Dri, quando o complemento vem antes, isso é louco, né? É. Dri, o complemento pode vir antes do verbo? Pode. Dri, mas o que vem antes do verbo não é o sujeito? Não. É que quando o complemento vem antes do verbo, a frase está fora da ordem direta. Entendeu? Então, isso é uma dúvida muito comum, foi uma dúvida aqui do chat. Adriana, eu tenho um problema quando o complemento vem antes do verbo, porque eu olho para ele e parece sujeito. Mas é que a frase pode vir fora da ordem direta.
Como é que a gente vai resolver isso? Vivendo o verbo. Viva o verbo. No segundo período do terceiro parágrafo, a forma pronominal nos funciona como complemento das formas verbais atinjam e alcancem. A banca quer saber se esse nos é complemento do atinjam e do alcancem. Adriana, estou desesperado, não sei por onde começar. Viva cada verbo ao... Lembra o mantra do curso que a gente está fazendo? Já repeti isso várias vezes, vou repetir. Viva cada verbo ao seu momento. Primeiro, pergunte pelo sujeito. Vai viver cada verbo agora comigo. Vem, tá acabando o vídeo. Depois, pergunte pelo complemento. Se você fizer isso, não há erro. Viva cada verbo. Viver o verbo é primeiro perguntar pelo sujeito, depois perguntar pelo complemento. Tratando-se de Sebrasp, Sebrasp é banca de setas. Então você vai ter de ler lá no início para entender o que ele estava falando, para ver para onde vão as setas. Situações de desequilíbrio ambiental causadas principalmente por desmatamento e mudanças de clima aumentam ainda mais a probabilidade de que zoonoses, ou seja, doenças de origem animal, nos atinjam. Você tem que ler desde o início para entender. Agora vai viver o verbo. Viva cada verbo ao seu momento. Vou viver o atinjam. Tá, primeiro vou perguntar pelo sujeito. Como é que eu pergunto pelo sujeito? Quem é que, ou o que é que... Mais verbo. Vamos viver o verbo. Vamos perguntar pelo sujeito. O que é que nos atinjam? O que é que vai atingir? Converse com a frase. O que é que vai atingir? Quem é que vai atingir? Bora, gente. Você que está aí ao vivo, bora resolver isso. O que é que vai atingir? Não quero certo ou errado. Eu não quero gabarito. Eu quero explicação. Ah, Adria, que eu sei o gabarito, eu peguei no site. Eu quero explicação. Ó, se aí você vai me provar que você entendeu a questão. Qual é o sujeito de atinjam? Zoonoses. Não é doenças. Porque isso aqui é uma intercalação. Tá? Então, ó, o atinjam manda seta para zoonoses. Aí vem uma intercalação. Doenças nem poderia ser sujeito, porque está com uma vírgula aqui separando, ó, mostrando que é uma explicação. Está intercalada ali. Então, achei o sujeito. É assim que você vai resolvendo o verbo. Você está vivendo o verbo, ó. Zoonoses. Atinjam. Pronto, achei o sujeito. Depois eu pergunto pelo complemento. Como é que eu pergunto pelo complemento? Vou ficar trocando por alguém, por a nós? Furada. Quem atinge, nessa frase, zoonoses atingem o menino. Aí sim, quem atinge, atinge alguma coisa, alguém. Esse nos é o AD. Se é o AD, ele é complemento do atinjam? Sim. Mas você viu? O aluno aí no chat, ele fez uma pergunta ótima. Ele não tem problema. Como resolver o problema de quando o pronome vem antes do verbo? Porque eu não sei se ele é sujeito ou complemento. Tá certa a dúvida dele. Por quê? Porque tá fora da ordem. Faz sentido isso. Como resolver? Viver o verbo a seu momento. Viver o verbo é organizar, chamar o feito à ordem, perguntar pelo sujeito, depois perguntar pelo complemento. Não tem erro. Se você fizer direitinho assim, não há erro. Isso aí foi IBAMA. Aí eu vou para o segundo. Vou viver o segundo verbo. Viva cada verbo a seu momento. Agora é o momento do alcance. Quem vai alcançar? Zoonoses. Sujeito de alcancem é o mesmo sujeito de atinjam. As zoonoses vão atingir e as zoonoses vão alcançar. Resolvido o sujeito, pergunte pelo complemento. Alcancem o quê? Quem alcança, nessa frase, alcança o menino. Alcancem o quê? O patamar de epidemias e pandemias. Olhe para o que está aqui. O é artigo, objeto direto. Tá. A banca pergunta se o nos é complemento dos dois verbos. Já vi que não. O complemento do alcancem vinha na sequência desse verbo. Por isso, não pelo primeiro verbo, mas pelo segundo verbo, que o item está errado. Expliquei direitinho, devagar.
Tá? Dri, isso que está entre vírgulas é uma explicação? É uma explicação intercalada. O que são intercalações? Intercalações são informações que ficam no meio do período. Então você pula sempre. A dica é pular. Explicação, aposto, tudo que estiver ali intercalado, você pula, tá? Por que você pula? Para você fazer a análise da frase. Porque aquilo está entre vírgulas, aquilo pode sair. É esse o raciocínio. Ó, vamos embora para 24, que é a última, saideira, não é gostoso? Cara, quando você aprende, dá vontade de não parar. Mas daqui a pouco tem mais, tá bom? A gente vai fechar com esse vídeo aqui. Aí eu tenho o lhe, aí isso foi prova da PF. Aí a banca diz, no 7º período do primeiro parágrafo, a forma lhe desempenha a função de complemento indireto da forma verbal mostrar-se. Primeiro eu vou ver se o lhe é complemento indireto de mostrar-se. Vou lá, vou viver o verbo. Ó, Sebrasp a gente tem que dividir assertivo em partes. Vou primeiro ver a primeira parte, ó. Mostrar-se. Vamos viver cada verbo a seu momento. Aqui eu tenho que viver o mostrar-se. O que é viver o verbo, Dri? Primeiro perguntar pelo sujeito, depois perguntar pelos complementos. Quem é que vai mostrar? Quem é que vai mostrar? Não sei. Então vamos ler. Ia-se embora com alegria até, porque o outro apartamento tinha uma janela de onde era possível ver o mar. Não todo, mas um pedacinho que, lá um dia, talvez lhe mostrasse um navio passando. Um pedacinho que talvez lhe mostrasse. Viva o verbo. Quem é que vai mostrar um navio passando? O que é que vai mostrar? O que é que mostra? Quem é que mostra? O pedacinho. O sujeito desse mostrar-se é o que está retomando o pedacinho. Então, achei o sujeito. Pedacinho. Estou vivendo o verbo. Viver o verbo é achar o sujeito. Sebrasp é banca de setas. Ou seja, ela faz você voltar ao texto. Ela gosta disso. Agora, eu vou viver os complementos. Vamos viver os complementos? Quem mostra, mostra alguma coisa nessa frase a alguém, ao menino. Então, o verbo é transitivo direto e indireto. Mostrar-se o quê? Um navio passando, objeto direto, que é oracional, ao menino. Olha aí. Agora sim, você está seguro. Uma análise segura, não é chute, não quero você chutando. Aí foi lá, viu que o lhe é o complemento indireto, porque nesta frase o verbo mostrar é direto e indireto. A primeira parte da assertiva tá linda. Agora a gente vai ver se a segunda parte da assertiva tá ok. A banca diz que funciona como elemento de coesão. Coesão, você tem estudado isso comigo, é o mesmo que ligação. E ligação é seta. Toda vez que a banca falar em coesão, ela quer saber seta, ela quer saber se esse lhe manda seta para o personagem da narrativa. Funcionar como elemento de coesão é mandar seta. Então quer saber se retoma um personagem. Uma pessoa que está ali narrando. Quem é esse lhe? Para onde ele está mandando seta? Em relação à coesão. Quem é o lhe? É ele. Ele tinha de deixar aquela casa. Ele não sentia saudade. Era uma casa escura, com um cheiro doce enjoado que nunca passou. Não tinha vista a não ser da janela que dava para o edifício ao lado. E só via as cozinhas. Ele via só as cozinhas. Quando anoitecia, toda aquela vizinhança começava, ao mesmo tempo, a fazer bife. E o ar ficava cheirando a cebola e alho. Ia-se embora, com alegria até. Ia-se, quem é que ia embora? Ele que estava deixando aquela casa. Ele estava deixando aquela casa fedida. É isso que ele quer dizer, né? Que ele não gostava de morar lá. Então, ó como o Sebrasp é banca de setas, ela quer saber quem é esse lhe. Eu tive que ir lá no início entender a narrativa. Ele ia embora com alegria até porque o outro apartamento tinha uma janela de onde era possível ver o mar.
não todo, mas um pedacinho que lá um dia talvez lhe mostrasse para quem? Para ele que está indo embora. E quem é ele? Ele é o personagem. A banca fez 2 perguntas. Ela perguntou a função sintática e perguntou a função coesiva. O item está certo. Essa questão da PF, ela é linda para mostrar a diferença entre função sintática. O que é função sintática, Dri? OD, OI. Quanto à função sintática, o que era o LIE? O LIE era OI. Quanto à função coesiva, Dri, o que é coesiva? Seta, referência, seta. Ele mandava referência para personagem. Não confunda nas questões do Sebrasp função sintática com função coesiva. Função sintática foi o que você estudou hoje. OD, OI. Relações coesivas, funções coesivas, é a função que o pronome ou qualquer elemento coesivo tem de mandar seta para o outro, de retomar o outro. Entendeu? Daqui a pouco eu volto com mais.